Olá, meus caros, nesse exato momento estamos começando o programa News Jurídicas, dando pontapé inicial, programa inaugural, nessa data do dia 13 de março de 2018. Meus caros, esse programa visa trazer notícias e comentários acerca do que está na pauta e na ordem do dia no mundo, no universo jurídico. Nesse programa inaugural, nós vamos trazer 6 notícias e os respectivos comentários. O programa vai estar disponível no canal Abordagem Jurídica todos os dias, diariamente teremos, portanto, o programa e não vai passar, pelo menos essa é a meta, de mais de 30 minutos. Meus caros, nessa data é comemorado o Dia do Conservadorismo Ambiental. É de suma importância nós temos a consciência de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e assim proporcionar para as próximas e futuras gerações um ambiente ou um meio ambiente muito mais melhor do que esse que nós vivemos, né? Ou pelo qual nós tivemos inseridos, né? Temos que deixar aí bons legados. Começa com pequenas atitudes, como não jogando lixo em represas, em boca de lobo, em locais inapropriados, colocando no lixo, desmatando e outras coisas mais, né? Que nós tenhamos essa consciência, porque isso também diz respeito a nós e afeta também a nossa vida. Vamos às notícias. Direto do portal Rádio Justiça, a primeira notícia: Minas Gerais, familiares de homem morto por policiais militares devem ser indenizados em R$120 mil. Vamos lá. Pedro Scartesino nos conta melhor a notícia e já eu volto com o respectivo. Minas Gerais vai ter de indenizar em R$120 mil por danos morais a viúva e a filha de um homem que morreu após sofrer agressões de policiais militares. Além disso, o executivo deve pagar uma pensão à filha no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que ela completar 25 anos. A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aumentou o valor da indenização fixado pela comarca de Passos, no sudoeste mineiro. A família da vítima sustentou em juízo que ela sofreu abordagem policial desproporcional e foi torturada até não suportar. O Estado, por sua vez, alegou que os policiais agiram no exercício regular do direito. O relator desembargador Aldebert Delage considerou que houve exagero na abordagem, o que levou à morte da vítima. Nesse caso, acrescentou o magistrado, a responsabilidade objetiva, porque o Estado é diretamente responsável pelos danos causados por aqueles que o representam. De Brasília, Pedro Scartesini. Plausível sentença do magistrado. Brincadeira. E como se faz isso? Como se tem essa prática, infelizmente? E até em alguns estados ou lugares é corriqueiro e passa inclusive do número percentual maior, mais da metade, quer dizer, mais da metade da corporação pratica esse abuso de autoridade, esse abuso na abordagem. Recentemente eu presenciei a polícia, 2 carros da polícia, isso que era até desnecessário, atrás de um sujeito que passou até um pouco em alta velocidade, no entanto não estava oferecendo nenhum perigo. E logo quando a polícia acenou, ele foi procurar um local para parar, mas a polícia entendeu que ele queria fugir. Chegou no sujeito, já coloca a mão na cabeça, bandido. Aquilo que você já sabe que eles fazem, né? A dança ali do baculejo, tem um termo que eles falam, que é exatamente a revista. O sujeito disse: ei, pera aí, cidadão, pera aí, o que eu fiz? Eu recebi, ó, tá aqui meus documentos, tá tudo certinho aqui, ó. Vamos parar com isso aí. E é verdade.
Eles tratam o cidadão de bem como bandido. Tem policial que não merece estar na corporação, porque não honra a sua farda. São policiais só para status, só para dizer que estão fazendo alguma coisa, que estão pertencendo a um grupo que protege a sociedade, quando que na realidade é uma falácia, uma mentira. É justamente o contrário que eles fazem. São até considerados e podem ser considerados como inimigos da sociedade. Porque quando o sujeito passa do limite, ele não está sendo aquilo que a sociedade espera dele. Ele não está cumprindo a lei. Ele está dando péssimo exemplo. O interessante é que os bandidos da alta corte, entre aspas, do alto grau, eles têm mais cuidado. Eles não fazem essa abordagem bem forte, abusada, abusiva. Não. Eles vão com cautela. Mas quando é o cidadão de bem, indefeso, que paga os seus impostos, que é trabalhador, que tem família para sustentar, eles acabam fazendo isso. E muitos deles, a verdade tem que ser dita, inclusive são usuários de drogas, financiam o tráfico, são milicianos. Nós não podemos esconder isso. Existe, infelizmente, na corporação coisas podres, como em qualquer outra instituição. O lado podre, perverso, existe. Então, ainda bem que o Estado, nesse episódio, considerou seu erro. Considerou que o seu prestador de serviços não cumpriu aquilo que precipua, aquilo que é estipulado pela Constituição. Ainda bem, porque o que nós vemos no dia a dia, principalmente em lugares que não tem tanta fiscalização, quantos abusos, quantas, entre aspas, carnificinas são feitas. Depois, eles não querem ter a marca pecha da sociedade, que não confia mais neles, como outrora confiava. Foi hoje que eu escutei a reportagem hoje de manhã cedo, e tinha um episódio muito maravilhoso. É claro que a mídia também faz aquele marketing para melhorar a imagem da brigada militar, da corporação e tal. Mas ocorreu de fato no Rio Grande do Sul e merece realmente ser noticiado. Policial fazendo aquilo que não lhe compete, mas para o bem, ajudando a fazer parto e, no outro caso, ajudando a evitar a morte da criança engasgada. Então, esses são os verdadeiros policiais que estão prontos para fazer tudo e até aquilo que não se espera deles. Esses merecem o meu respeito. Esses que trabalham com cautela, que são ordeiros, que são pessoas profissionais de fato, que não julgam pela aparência, que trabalham com o sistema de inteligência, que prezam pela vida do bom cidadão. Não esses tais que fazem tudo o contrário, julgam pela aparência, colocam inclusive as suas frustrações em cima de pessoas que não têm culpa. Por exemplo, se no dia ele não está bem consigo mesmo, teve algum problema em casa, ele vai pegar um para bode expiatório, vai pegar um para descontar sua raiva, fazer de saco de pancada. Isso acontece, infelizmente. Em Florianópolis, numa época, foi em Floripa, ou foi aqui no estado de Santa Catarina, um policial estava tão deprimido, e aí já é uma outra verdade que também ocorre no meio da polícia, que é a falta, não só a falta de efetivo, a defasagem nos equipamentos, mas também a questão do salário, que não é um salário digno, né? Que é um salário minguado, que às vezes não dá para o
policial sustentar a sua família, quando ela é numerosa, principalmente. O policial surtou, começou a tirar a roupa no meio da rua, começou a apontar a arma para cima, fazer coisas horripilantes. Porque a situação que ele estava ali, e quem vive na polícia vive pressionado, porque ele sabe que pode, assim como ele pode matar qualquer um a qualquer hora, também ele pode ser morto a qualquer hora. Está sob pressão todo instante, principalmente aí também quando se faz essas tarefas táticas e a polícia então vai realmente pro combate. Eu entendo esse lado ruim que o próprio Estado não ajuda, né, os seus policiais, no sentido de dar um salário digno, de dar melhor condição de trabalho e coisas semelhantes. Agora, que isso não seja de pretexto, de justificação para fazer as insanidades, para fazer abusos, para surtar e outras coisas mais. Então é preciso uma melhora na qualificação desses profissionais. Aliás, é preciso fazer uma triagem, um crivo, fazer peneira, mesmo aqueles que já estão há muito tempo no cargo, para ver se de fato eles estão com as suas aptidões para o desafio de estar na rua e estar defendendo a população, trabalhando pela segurança do país, do estado, do município. Vamos a outra notícia. Justiça amazonense condena hospital por troca de bebê em Manaus. Direto da Rádio Justiça, vamos à sonora da News, Pedro Scartesini. O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou um hospital de Manaus a indenizar uma mulher que, ao nascer na maternidade da instituição, foi entregue à família errada. Ao realizar exame de DNA 30 anos após o ocorrido, na década de 80, ela ingressou com pedido de indenização na Justiça. Motivada por uma notícia publicada em 2013 na imprensa, a qual mencionava erros no mesmo sentido realizados pelo hospital na época em que ela nasceu, a mulher decidiu realizar o exame de DNA. O teste comprovou que a mesma não era filha biológica dos pais que a registraram e a criaram. O relator do processo, desembargador João Simões, definiu o valor indenizatório em R$60 mil. Em voto, o magistrado ressaltou que a responsabilidade civil do hospital pelo erro é incontestável. De Brasília, Pedro Scartesini. Você vai confiar no médico, você vai confiar na enfermeira, você vai confiar, enfim, nos trabalhadores ali do hospital, né, dos que estão ali na hora do parto, e aí dá nisso, principalmente no público, que não se tem tanto cuidado, às vezes até são os ingênuos, os novatos, os neófitos que estão ali fazendo estágio e comete isso. Claro que muitos até usam isso de pretexto, falam que são eles, mas na realidade tem muito médico, tem muito enfermeiro experiente fazendo muita burrada. É lamentável, né? Já pensasse? Pense consigo. Você sendo trocado, vivendo em uma família que não é a sua, não porque você foi abandonado, a sua família original lhe abandonou, ou porque ela quis lhe dar para adoção, mas por um erro humano, uma falha no sistema de triagem dos bebês. Que coisa lamentável. A minha prima, claro que é uma notícia um pouco diferente, mas vem a calhar exatamente com o erro de hospital, de médico e tal. Fez uma outra ação pouco tempo antes de parir. Dizia que ela ia ter e estava esperando o menino. Ela comprou cama, roupa, tudo masculina. Chega na hora de parir, ela tem a surpresa, vê uma menina. E eu até falei com ela foi até um pouco ingênua nessa parte, porque ela poderia pleitear
na justiça uma indenização, porque ela teve não só o sofrimento do abalo psíquico, que esperava uma pessoa e veio outra, mas também despesas por ter comprado um enxoval do outro sexo, quanto que veio a menina, né, do sexo oposto. Lamentável. Então, existe erro para danado aí no hospital. Não, Deus nos acuda. Ainda bem que, nesse caso, a justiça reconsiderou e alcançou a essa pessoa uma indenização. E ela, com certeza, deve ter tido contato com a família original dela. E outros casos em que a filha ou o filho está em uma família que não é a sua e às vezes sofre porque os seus familiares lhe abusam e ela nem sabe que é pertencente a uma outra família e que foi trocada na maternidade, né? Outras que tentam a indenização e não alcançam. Enfim, né? Existem outras problemáticas que a gente nem imagina, coisas que a gente diz, como? Isso é mentira, né? Como a gente vai acreditar que ainda no século XXI a justiça ela é falha ao condenar inocentes e a inocentar ou não condenar culpados. É lamentável. Vamos a outra notícia aqui direto do portal Rádio Justiça. Distrito Federal é condenado a indenizar pais pela morte do filho atropelado por viatura durante blitz de trânsito. A Justiça de Brasília negou recurso do governo do Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$50 mil como reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos pais de um rapaz que morreu após ser atropelado por uma viatura policial quando, devido a estar sem a carteira de habilitação, fugia de uma blitz de trânsito em uma motocicleta. Os pais do jovem também recorreram pedindo o aumento do valor, baseados em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que havia decidido que a indenização em casos de morte da vítima deveria se situar entre 300 a 400 salários mínimos. Segundo os magistrados, o valor de R$50 mil fixado pela sentença mostra-se adequado. Segundo o relator, a perícia criminal concluiu que o acidente foi provocado pelo condutor da viatura, que ao perseguir a moto da vítima, trafegava em velocidade superior à máxima permitida, não observando os deveres mínimos de cautela exigidos pela situação, o que afasta a exclusividade de culpa da vítima. De Brasília, Sérgio Duarte. Lamentável. Policial, ele, claro, a lei lhe garante essa prerrogativa dele no momento de perseguição, exceder a velocidade e tal, mas tem que tomar cautela, né? E eu subi aí na região que tem policiais que acabam ligando a sirene e assim tendo prerrogativas, né? Porque é uma emergência, o pessoal então vai sedento, eles, é mais do que um, acabam se livrando do trânsito caótico em determinadas cidades aí, que são mais movimentadas, que tem um sofrimento com a mobilidade urbana. E para interesses espúrios, ilegítimos, deles próprios, e não do Estado, e não da nação, e não do cidadão de bem. Inclusive interesses de relacionamentos amorosos. É brincadeira. E isso eu cheguei a ver, aqui na região. O policial, na hora do seu expediente, em vez de estar patrulhando a cidade, estava fazendo farra com as meninas, com a farda e tudo, pegando o WhatsApp delas. É um canalha. Um sujeito desse tem que tirar foto, tem que filmar, porque não tinha um celular na hora, e entregar esse sujeito para a corregedoria. Vagabundo, esse é o verdadeiro vagabundo dentro da corporação, ganhando dinheiro na custa dos nossos impostos para fazer festa baderna, farra. É brincadeira, meus caros. Você paga com os impostos que não são poucos. Inclusive, eu tive a informação recentemente
que nós, para pagar todos os nossos impostos, nós temos que trabalhar 152 dias ao ano. Ou seja, isto é, mais de 5 meses. Os 5 primeiros meses que nós trabalhamos durante o ano são para pagar impostos. Ou seja, isso dá quase a metade do nosso tempo laboral no transcorrer do ano, para injetar na segurança os policiais. Claro que temos policiais, como já disse, que honram de fato a farda, mas esses, brincadeira. E assim vai, né? E aí, ainda bem que o tribunal vai dando, o magistrado, porque essa é uma maneira de exatamente fazer com que o Estado sinta e avalie melhor os seus policiais, os que trabalham na corporação, para que isso não se repita mais. E é lamentável mesmo. E aqui, exatamente, inclusive, o policial tem que ser preso fazer uma coisa dessas, porque ele tem que tomar cautela. Os pedestres, os transeuntes, o cidadão de bem não tem culpa, e é um dano irreparável, porque ele não volta mais à vida. Quem sofreu o atropelamento e veio assim, infelizmente, fatal. Pensamos, meus caros, pensamos. Nós temos o poder de mudar tudo isso, toda essa situação. Agora, nas eleições de 2018, sabendo escolher muito bem o nosso candidato. Porque não adianta nós tampar o sal com a peneira. Ah, não, eu vou confiar na polícia. Muitas pessoas até dizem que confiam na polícia por medo de represálias. Porque se for denunciar, entregar eles na corregedoria, é passível de morte. Porque existe uma máfia também no meio da polícia, infelizmente. Vamos a outras notícias. Justiça paraibana determina que a Unimed autorize a realização de tratamento para paciente com microcefalia adquirida. O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve decisão que determinou que a Unimed João Pessoa, cooperativa de trabalho médico, autorizasse o tratamento de fisioterapia intensiva neuromotora de um adolescente com microcefalia adquirida. De acordo com o relatório, após decisão urgente em primeira instância, o plano de saúde alegou que o referido método terapêutico não está coberto pelo plano de saúde, uma vez que não está previsto em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde vigente à época da solicitação. Em voto, o relator desembargador José Ricardo Porto afirmou que a exclusão da cobertura dos procedimentos indicados pelo médico para tratamento da microcefalia adquirida significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. De Brasília, Carlos Ribeiro. Pelo fato aí, nós temos agora o vírus da Zika, chikungunya e outros vírus aí, né? Que são os causadores da microcefalia, né? É uma doença que está vindo em massa nova para ter a cobertura da Unimed, né, o tratamento do paciente. Então, tem essa represália, entre aspas, essa negativa da Unimed. E aí é necessário, portanto, ir à justiça para adquirir esse direito. Isso é interessante para o consumidor, porque isso diz respeito ao direito do consumidor. Você contrata um plano de saúde e ele não tem a cobertura daquilo que você nem imaginava que podia ter, e você paga tanto por isso, aí vai depender às vezes do contrato. Lá no contrato diz e outras doenças. E quais seriam essas outras doenças? Por exemplo, estou citando aqui, não estou dizendo que de fato esteja no contrato. Então é melhor esclarecer, né? E aí então o consumidor
tem esse direito de um melhor esclarecimento acerca do contrato e também da cobertura, porque se há alguma cláusula que dá algum ensejo a essas novas patologias, por que não? A microcefalia é nova, aí de 2015, pelo menos em massa, né? Claro que já deveria ocorrer, e talvez por outros motivos, mas com o vírus aí do chikungunya, né? Então, aqui, informação muito válida para aqueles que têm algum problema com seu plano de saúde. Busque na justiça. Procure primeiro um advogado, um causídio, que vai lhe dar algumas informações e ver se é viável exatamente a postulação em juízo. Vamos a outra notícia. No Distrito Federal, passageiro deve ser indenizado por ônibus ter saído antes do horário previsto. Michele Chiapa. A empresa Real Sul Transportes e Turismo foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a pagar a um passageiro R$ 271 a título de indenização por danos materiais e também por danos morais a quantia de R$ 2.000 devido à falha na prestação do serviço de transporte. De acordo com o processo, o passageiro comprou bilhetes para o trecho Brasília-Palmas ida e volta. Mas na viagem de retorno, o embarque, que estava marcado para as 8 horas da noite, saiu mais cedo, às 6h30 da tarde. O homem pagou por novas passagens. A magistrada decidiu que a empresa deve reparar os danos causados ao consumidor. Sobre o dano moral, a juíza considerou que o abandono do passageiro no terminal rodoviário gerou angústia. Cabe recurso da sentença. De Brasília, Michele Chiapa. Experiência própria, tanto antes como depois. Os caras são absurdos. Eu vivenciei isso. E não foi uma nem duas vezes. Na época que eu dependia do ônibus para fazer o trajeto escolar da faculdade, o ônibus por uma, duas vezes, 3 vezes, acabou me deixando na mão antes do tempo. Era para sair perto das 6 horas da manhã. Ele saiu 5h30, 20 para as 6. Lá eu tive que ter o dissabor de pegar um outro ônibus, num outro horário, que era mais caro, para o local ainda chegar atrasado. A sorte é que eu ainda não tive tanto prejuízo na faculdade, porque a professora, os professores, melhor dizendo, os docentes, viram a minha situação e tal, eu comprovei. E se eu tivesse, por exemplo, num momento desse, num episódio que ocorreu, eu tinha prova. Aí, eu perdi o horário, paguei mais caro e aí tive que fazer teria que fazer a segunda chamada, uma nova prova em um outro dia, gastar mais ainda no deslocamento para essa cidade, onde eu cursava direito. Então é lamentável e é necessário recorrer ao judiciário para que a empresa deixe de praticar esses abusos, assim como venda de passagem que já está comprada. Eu estava lendo recentemente e agora eu fui atrás dos meus direitos de consumidor. Eu estava esperando, isso também me ocorreu várias outras vezes. Estava esperando para sair da minha cidade para um outro local. O horário era 9 horas e deu 9h30 e deu 10 horas e estava dando quase 10h30 e eu disse, não, pera, não vou ficar mais aqui. Aí eu fui olhar atrás do bilhete e me dava razão, dizendo que se demorar mais de 1 hora eu tinha direito ao reembolso da minha passagem. Inclusive, se eu comprasse uma passagem que já tivesse alguém sentado no meu local, no meu lugar, eu teria o reembolso dobrado daquele valor. E aí então eu optei. Aqui não vem, né? No caso ali não tinha vindo. Fui
pedir o meu reembolso. A que estava na secretaria, estava, melhor dizendo, ali no guichê da empresa, disse: não, eu posso trocar a tua passagem por uma outra no outro dia, que você vai também no outro dia, né? Aí eu pensei, disse: não, mas vai ter algum prejuízo para mim. E aí eu peguei e voltei e disse: não, eu quero o dinheiro. E ela ainda queria dificultar. Eu disse: não, é direito do consumidor, me dá o dinheiro. E aí então ela deu. Porque eu disse: não, tá escrito aí. Por isso que é necessário o passageiro ler o que está escrito na passagem, atrás, no verso. Que ali fala do direito do consumidor. É necessário, a lei pede, a lei exige, melhor dizendo, que tenha aquelas informações. Porque senão vai fazer abuso de qualquer maneira. E você vê. É abuso porque às vezes eu vi isso também. A empresa não oferece o serviço adequado para o cadeirante, para o idoso, né? Inventa que não tem vaga para o idoso e tem. Né? Já vi de inventar, de dizer que não tinha ônibus naquele horário porque estava aguardando para um outro usuário, um outro passageiro. Então é necessário recorrer, é direito do consumidor. Olha o dissabor que se tem. É direito material, é direito moral, aliás, é dano material, é dano moral, inclusive lucros cessantes, se o sujeito estiver a trabalho, né, precisando pegar o ônibus para se deslocar de uma cidade para outra por conta do seu serviço. Então tem que exigir o seu direito, porque senão fica complicado. Não sejamos coniventes com isso não, porque é isso que a empresa quer, fazer nós de trouxa, de tolo. Eu, por exemplo, se eu quisesse aceitar aquela passagem nova pro outro dia, eu aceitava, ficar numa boa, e ela ficava lá retendo meu dinheiro. E eu já fiz aquilo, até eu podia aceitar, porque no outro dia eu ia mesmo. Mas eu fiz aquilo para, entre aspas, punir a empresa, para dar um desfalque nela, para ela não fazer o que ela vinha fazendo corriqueiramente, atrasando, se não esse tempo todo, como foi nesse dia, mas sempre 10, 20 minutos. Se ela não pode corresponder com aquilo que ela estipula, então que não preste mais serviço. Você tem que ir ao PROCON, você tem que dar sua queixa no PROCON e depois vai procurar exatamente no judiciário. Até que acabe isso. Vamos a outra notícia. A última, a derradeira. Justiça de Goiás entende que servidora temporária tem direito à licença maternidade. O estado de Goiás vai ter que prorrogar a licença maternidade de uma professora da rede pública que é servidora temporária para o prazo de 180 dias com pagamento integral da remuneração, incluindo o benefício do auxílio moradia. A determinação é do desembargador Itamar de Lima, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A professora explicou à Justiça que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás estendeu o prazo da licença maternidade para 180 dias, mas sem fazer distinção entre servidor efetivo e temporário. De acordo com a professora, a Secretaria de Educação estava criando obstáculos à concessão do benefício ao aceitar apenas o prazo de 120 dias. O desembargador observou que o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás instituiu a licença maternidade por até 180 dias, não fazendo restrição ao cargo, e que não cabe ao intérprete fazer tal restrição sob pena de violação do princípio da isonomia. Agora o Estado de Goiás deverá prestar as informações que julgar necessárias no prazo de 10 dias. De Brasília, Michele Chiapa. Princípio da isonomia, da igualdade e da legalidade. Não há pena que não esteja estipulada em lei, entre aspas. Deve interpretar também. Porque se não está ali estipulado, vale.
Se está ambíguo, né? Vale. Se não está ali expresso, não tem como eu achar. Ah, não, é tacitamente, se entende, leia-se assim. Não, é direitos iguais. Senão tinha que estar ali. Salvo, ressalvo, uma exceção, né? Das servidoras temporárias. Não está, direitos iguais, licença maternidade. Ah, mas aí o Estado sofre porque já está contratando o servidor temporário e agora ela entra na licença maternidade, vai ter que contratar uma outra servidora para substituir a servidora temporária. Então, que o Estado seja mais ladino, entre aspas, e deixe claro no seu ordenamento jurídico, ali na sua legislação, para que não tenha esse problema e que depois não venha reclamar, chorar pelo leite derramado. E aí, claro, com certeza a servidora tem o seu direito, e até isso serve como jurisprudência para você que está passando pela mesma situação. Meus caros, essas foram as notícias direto do portal Rádio Justiça, sempre vai ser daqui mesmo. E os comentários por esse que vos falo, apresentador e produtor desse programa, Bruno G. Abraços e até a próxima, até o próximo dia, possivelmente amanhã, estaremos aqui novamente, trazendo notícias e comentando do universo jurídico. Essas foram as news para o programa News Jurídicas. Abraços e até mais.